Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Lembrando vocês que na semana que vem, dia 18 de maio, às 20 horas, é o dia da libertação, o dia da nossa libertação, né? Do desconhecimento desse sistema e desse modelo econômico que nos escraviza. Na realidade, vou passar para vocês todo o meu conhecimento sobre como fazer as leituras dos cenários, né? Principalmente agora com essa guerra tarifária iniciada pelo governo de Donald Trump. É uma guerra comercial aí agora mais fortemente entre os Estados Unidos e a China. E a nossa análise geopolítica, geoeconômica de como, né, essa mexida aí no sistema financeiro e no sistema comercial global pode impactar as nossas vidas quando chegar aqui os impactos à economia brasileira. Então, vou ensinar vocês a fazer essa leitura. Tem uma parte muito legal que eu ensino como que são os mecanismos, né, de transmissão dessas crises e como a gente pode se preparar tanto para se defender como para saber, para quem investe, como saber investir nesses cenários, quais os ativos, como que esses ativos são precificados, ou seja, uma coisa bem didática, simples, assim, para a gente saber se posicionar e saber entender o que está acontecendo com o mundo, né? Principalmente o mundo aí da economia, o mundo das finanças, que infelizmente nós dependemos desse modelo, desse sistema. Então a gente precisa aprender a conviver e a navegar de forma segura por ele, tá ok, pessoal? Então vocês sempre me cobraram, né? Essa fase mais filosófica, falando aqui mais sobre economia política, filosofia, sociologia, vocês sempre me cobraram aí muito mais por aquele perfil mais técnico, né, que era o canal no início, onde eu ensinava essas leituras, né, não só de finanças como de economia. Então, e eu entendo a cobrança de vocês, né, porque, querendo ou não, é o mundo que a gente vive, é essa realidade que a gente vive, né, a gente também não pode ficar só filosofando, a gente tem que também se preocupar com o nosso dia a dia. Então, no dia 18 de maio, às 20 horas, o dia da libertação. Espero todos vocês lá. Nessa live aqui na descrição do vídeo vai ter a forma de se inscrever e eu estou também enviando para vocês um e-book que eu tenho, que é como a economia impacta as nossas vidas, né? Então vocês vão também ter acesso a esse e-book gratuitamente, tá ok, pessoal? É só ir na descrição do vídeo aqui, deve ter algum local ali para você clicar e se inscrever. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Professor, sou Gustavo de Minas Gerais. Primeiramente, queria dizer que o senhor vai ganhar o prêmio IBEST, porque o senhor é o melhor. Já há anos acompanho o senhor desde os jornais da Globo. Enfim, e já há tempo sou seu fã mesmo. Assistir o senhor faz parte da minha rotina matinal todo santo dia. Professor, faço essa pergunta porque sei que outras pessoas podem estar passando pelo mesmo problema que eu, pois eu mesmo conheço uma pessoa que passa pela mesma situação. Tenho 39 anos e por muitos anos sofri de depressão e hoje colho os frutos de ter ficado anestesiado por anos. Fiz uma faculdade medíocre de administração de empresas, cursei 2 anos de engenharia civil e não concluí o curso, fiz pós em investimentos, mas também não concluí, enfim. Hoje, depois de desperto da doença, abri os olhos e me deparo com desemprego, falta de dinheiro e falta de direção. Falta de qualificação, enfim. Moro com meus pais ainda e não sei o que fazer. Eles têm certa condição, não são ricos, bem longe disso. Meu pai é médico e minha mãe professora universitária aposentada. Porém, não tenho herança, porque apesar de ganhar bem, eles gastam bem também. Mas como namoro há 3 anos, penso em dar uma vida melhor para nós e para minha afilhada. Não sei o que fazer. Pensei em fazer uma outra faculdade de fonoaudiologia, por exemplo, uma pós. Estou meio perdido mesmo.
Gostaria muito que o senhor me ajudasse, pois meus pais já estão pegando certa idade e queria muito o seu conselho, pois se eles vierem a faltar, vou passar fome. Como se recolocar no mercado de trabalho? Para correr atrás do tempo perdido, sendo que tem muitas vagas sendo oferecidas, mas nenhum te dá o mínimo de esperança em sequer evoluir para a segunda fase. Desde já agradeço, muito obrigado pelos ensinamentos, pelas lições de vida e pelas suas posturas íntegras diante da vida. Espero que minha pergunta seja escolhida. Então, Gustavo de Minas Gerais, sua pergunta foi escolhida. Uma pergunta bastante longa, mas eu fiz questão de fazer porque realmente eu acredito que muitas pessoas passam pelo que você está passando, principalmente nessa sociedade capitalista, né? Eu já comentei aqui um livro do professor Christian Dunker, que chama O Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. É um livro muito bom, tá? Para quem quiser ler. Gustavo, se quiser ler, é um livro interessante também. E escolhi sua pergunta porque eu acho que realmente é de utilidade pública, porque a maioria da população, não só no Brasil, mas acho que em todo o mundo, né, sofre de algum tipo de saúde mental. E a depressão está ficando cada vez mais comum na sociedade, né, na nossa sociedade, por vários motivos. Então, eu escolhi sua pergunta aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, e eu acho que você mandou, porque essas minhas participações em podcasts e a minha experiência de vida, né, vocês devem, alguns aí já devem ter acompanhado aí eu contando a minha história e também os traumas por que passei, e os sofrimentos pelo qual passei, e também contei que eu já tive também momentos na minha vida de depressão profunda, né, até pelas injustiças pelas quais eu passei. E faço terapia até hoje, faço psicoterapia, porque cheguei em algum momento da vida, a gente se vê em uma encruzilhada, né? O que eu faço? Perder, sei lá, a vida perdeu o sentido, preciso arrumar um rumo, preciso eh, ter uma ocupação que me dê prazer, que faça algum sentido para mim. E eu acho que você deve estar passando por isso, Gustavo. Mas pelo que você falou: "Ah, eu começo uma nova pós, eu começo uma nova faculdade, faço, sei lá, fonoaudiologia", mas você falou que fez uma faculdade ruim de administração de empresas, começou engenharia civil e não parou, começou uma outra pós e parou, não concluiu. Então você tem uma característica comum de quem enfrenta um quadro depressivo e não encontrou ainda um sentido na sua vida, né. Como eu disse, isso é bastante comum, mas digamos assim, você tem um comportamento que se repete. Então, não sei se você iniciar uma nova graduação, uma nova pós-graduação, você vai ser a solução, porque você não concluiu as que você começou antes. Então, acho que enquanto você não resolver esse problema de encontrar realmente um propósito, né, um sentido, não sei se vale a pena você começar algo novo. Eu acho que talvez valha a pena você retomar o que você parou, né? Até porque você já teve um percurso aí. Você falou que estudou 2 anos, né, de engenharia civil. Então, de repente, você retomar o curso. E eu vou dizer para você, a graduação, na realidade, a faculdade, ela nos ensina muito pouco sobre a vida, né? Vai te ensinar sobre uma profissão, vai te ensinar sobre ciências exatas, você está fazendo engenharia civil, se você fez administração de empresa, vai te ensinar a administrar empresas, você fez investimentos, vai ensinar você a investir, né? E talvez todos esses você parou porque no meio do caminho você falou: Putz, não é isso que eu quero, né? Isso não é o meu propósito de vida." Uma coisa que eu poderia falar para você de experiência própria é que não existe. A gente fica procurando, eu fiquei procurando muito tempo, qual o sentido da vida. Não sei se essa seria nosso grande objetivo, é encontrar o sentido da vida. Eu acho que eu já falei aqui, né, eu cheguei à conclusão que não existe um sentido na vida, né. Existe a experiência de estar vivo. Eu acho que está muito mais ligado a isso. Acho que eu até já citei várias coisas de filosofia, né, citei do Joseph Campbell, que eu gosto muito, os estudos que ele tem sobre mitologia. Então, depois que eu tive esse trauma, né, que eu fui preso, passei por uma injustiça, né, depois que eu saí, uma depressão profunda, fiquei também com esse negócio de qual o sentido da vida, né? Perdeu o sentido da vida, acabou minha carreira profissional, destruíram tudo, destruíram minha reputação, e aí você fica com aquela sensação que, putz, tudo que eu fiz acabou, né? Não fez sentido nenhum, tudo que eu fiz tiraram de mim, tudo que eu fiz destruíram. Agora que, sei lá, com 50 e poucos anos, como é que eu vou recomeçar do zero? Não tem. Eu parei de ter essa sina de que, eu já falei, né? Foi tirar de mim é porque nunca foi meu.
Isso eu aprendi com a filosofia, né? Se algo pode ser tirado de você é porque nunca foi seu. O que é seu é a sua essência, né, é o seu conhecimento, tudo que você tem, toda experiência que você adquiriu, e é isso a única coisa na qual você pode se basear para continuar vivendo. Então, Gustavo, eu acho que você falou: "Ah, nada me interessa, porque eu acho que não vou sair na segunda fase". Ditado que eu digo é o seguinte: pra você sair do lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o primeiro passo, né. Então, na situação, e aí é muito mais, obviamente, uma opinião pessoal minha e um conselho pessoal meu, na sua situação, acho que você tem que dar o primeiro passo, independente de qual seja, né. Se você não sabe a direção, dá o primeiro passo, né. Você só vai encontrar a direção quando você começar a caminhar. Então, esse falou: "Ah, os empregos não fazem sentido". Na situação que você está, pelo que você descreveu, nenhum emprego para você vai fazer sentido. Então, mas a realidade bate a porta. Você precisa trabalhar. Você falou que você mora com seus pais, você quer dar uma vida melhor, para sua namorada e para sua filhada. Então, o meu conselho pessoal, você não pode ficar escolhendo emprego, né? Você tem que trabalhar. E trabalhar também é uma boa terapia, tá? Em qualquer que seja o emprego. Então, está com 39 anos, né, já não é você já não é tão jovem assim que pode ficar escolhendo qual carreira você quer seguir. Eu acho que você, intimamente, você vai descobrir quais habilidades que você tem, quais aquelas que te dá prazer, mas dá o primeiro passo, qualquer que seja o emprego, tá? Vai trabalhar num escritório, vai ser vendedor de alguma coisa, né, qualquer emprego que aparecer, pega. Esse é o meu conselho, tá? Que assim que você começar a trabalhar, você vai ver que você vai começar a encontrar algum tipo de caminho que você tem que seguir. E você vai sair da casa dos seus pais, você vai ter um rendimento próprio, você não vai mais ficar com essa preocupação que você depende da herança deles, até porque você acha que eles não vão te deixar herança nenhuma. Então, meu conselho é se mexa, né? Você tem que se mexer, e se mexer é dar o primeiro passo. Emprego tem. Eu posso garantir para você que quem procura acha, sabe? Então, qualquer emprego que surja na sua frente, não fica com esse filtro de: "Ah, isso não me interessa, isso não me estimula, não vai ter a segunda fase". Esquece isso, começa a trabalhar. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Começa a trabalhar, o próprio trabalho já vai te ajudar, vai ser uma terapia para você, você vai ter uma colocação, vai ter uma remuneração no final do mês, né, você vai ter como levar sua namorada e sua filhada para dar um passeio no fim de semana, e essas coisas começam a acontecer, você vai começar a se sentir vivo de novo, né. O problema de quem está com depressão é se sentir vivo. Então, a primeira coisa, você precisa se sentir vivo, né. Nem que se você for trabalhar de gari, se for trabalhar na padaria, se for trabalhar no escritório de contabilidade, qualquer trabalho vai te fazer você se sentir vivo, tá. Você vai ter outras pessoas, vai ter outros colegas de trabalho, e o mundo é assim, vai ter gente ruim, vai ter gente boa. Procure extrair o que há de melhor nos ambientes que você vive e procure ser, um contribuinte para que os os ambientes sejam melhores, né. Então tente extrair o máximo de bom que as pessoas têm e tente entregar o máximo de bom que tem em você, que com certeza todo ser humano tem algo bom dentro de si, né. Então procure alimentar esse lado bom dentro de si e procure alimentar o lado bom nas outras pessoas, tá ok? Como eu disse, tem gente ruim, muita gente ruim, você vai conviver com muita gente ruim e vai conviver também com muita gente boa. Então, a experiência de estar vivo vai te ajudar bastante. E essa experiência de estar vivo é trabalho, né? Dê o primeiro passo. E aí a gente depois começa a filosofar de novo o que seria o ideal, né? O ideal nesse momento da sua vida é dar o primeiro passo. E eu garanto para você que se você der o primeiro passo, pegue qualquer emprego que aparecer na sua frente, comece a trabalhar, nem que lá na frente você deixe o emprego, mas não fique com esse filtro de: "Ah, isso aqui não me estimula, isso aqui eu não vejo futuro, não vou dar o próximo passo". Não, você deu o primeiro passo, você já está mais próximo do segundo passo. Então, comece, inicie. É assim que a gente sai da depressão, tá ok? Esse seria o meu conselho de quem já passou por isso, ainda passa, então espero que eu possa ter sido útil para você, Gustavo. Não tem nada a ver com economia e finanças, com nada que eu falo aqui, mas eu acho que esse lado do ser humano, você vai descobrir que todo ser humano tem um problema, né? E assim como você tem o seu. Então, quis compartilhar aqui essa minha resposta e esse meu conselho com você, porque eu acho que pode te ajudar, pode realmente ser útil para você, Gustavo.
Desejo para você todo sucesso, espero que você saia dessa, porque todos nós precisamos sair dessa. Vamos aqui então à próxima pergunta. Grande professor Kobori, me chamo Luiz, sou de Curitiba e antes de mais nada quero agradecer pelos seus ensinamentos. Acredito que pessoas como o senhor contribuem muito para que a população ganhe mais consciência crítica e entenda a economia política como ela realmente é. Eu, por exemplo, sou trabalhador autônomo do audiovisual e por causa do senhor vou migrar para alguma profissão que siga o caminho da tecnologia. Minha pergunta é delicada, mas extremamente importante. Como as pessoas ricas, grandes empresários, donos do capital e milionários realmente enxergam os trabalhadores? O senhor já esteve em muitos bastidores, já participou de reuniões e conversas onde decisões são tomadas. Por isso, peço sinceridade. O que é dito de verdade sobre os trabalhadores nessas conversas? Eles falam sobre cortar direitos, reduzir salários, aumentar a carga de trabalho? Existe desprezo e indiferença ou uma lógica fria de maximizar lucros, custe o que custar? A gente sabe que a economia não é feita só de números. Ela é, na sua síntese mais profunda, comportamento humano, são hábitos, escolhas, interesses, disputas. Mas o discurso dominante tenta nos convencer de que tudo se resume a planilhas e gráficos. Não é. A economia é uma construção social, política e humana. E entender isso é fundamental. Por isso eu pergunto, o senhor já ouviu de forma real nas conversas entre esses grandes empresários, economistas de alto escalão e políticos? Como eles tratam a figura do trabalhador na prática? Como justificam a precarização ou a retirada de direitos? Acredito que só com essa clareza, ainda que desconfortável, é que nós, trabalhadores e cidadãos, poderemos nos organizar melhor e entender quem realmente decide os rumos de nossa vida. Bem, vamos lá, Luiz de Curitiba. Uma pergunta que, digamos assim, já fui empresário, né? Já fui executivo, trabalhei muito tempo com fusões e aquisições, então estava ali nos bastidores, nas mesas de decisões de quais as guias, né, que eles utilizam para tomar decisões na hora de fazer uma fusão, uma aquisição de uma grande empresa, né? E como é que essas pessoas se comportam. Eu confesso para você que fui estimulado a pensar nisso com a sua pergunta. Realmente, como que era esses bastidores, né? Existem empresários que são humanos, tá? Então a gente também não pode generalizar, né, de uma forma geral que todo empresário, todo rico é ruim e também não pode generalizar que todo mundo que é de classe baixa, todo mundo que é pobre é bom, né? Ser humano é ser humano, ele tem um lado bom e um lado ruim, qualquer que seja a classe social dele, tá? O que a gente nota no modelo, e aí, novamente, estimulado pela sua pergunta, eu faço essa reflexão, não tem ela pronta, né, mas estimulado pela pergunta, a minha reflexão e revendo aqui, trazendo pela memória, né, de todas essas grandes negociações, essas reuniões, e até como executivo de empresas, presidente de empresa, assessor, consultor, tive várias funções, né? E trabalhando no mercado financeiro, o que eu posso te dizer é que na sua grande maioria são números, tá? Você tem razão quando você fala isso, quando você está analisando uma grande operação, você está olhando número. E o sistema capitalista impõe isso. Você está buscando retorno. Como é que eu vou maximizar o retorno da empresa? E eu sempre digo aqui, maximizar o retorno da empresa é maximizar o retorno do acionista. Maximizar o retorno do acionista é aumentar o fluxo de renda que sobra para o acionista. Então tem uma coisa em economia que a gente diz que é o conflito distributivo. Tem vários tipos, tá, de conflito distributivo. Quando eu estou olhando para o orçamento público, existe um conflito distributivo, né? As elites dominantes, as classes dominantes, obviamente quer abocanhar a maior parte dos benefícios do Estado. E obviamente nesse conflito distributivo são as classes mais baixas, né? As classes trabalhadoras, que acabam sendo prejudicadas porque, novamente, poder econômico se traduz em poder político. Então, nessa briga que você vê no Congresso, nas decisões das leis, né, no Legislativo, quem pode mais chora menos. Então, como o poder econômico tem uma grande influência sobre o poder político que está ali decidindo, nesse conflito distributivo do orçamento público, as classes dominantes acabam ficando com a maior parcela. Então, esse negócio de reduzir o tamanho de Estado, tá, isso é tudo retórica, né? Principalmente
dessa elite dominante. É uma retórica que o Estado tem que ser pequeno, imposto é roubo. Não. Eles, na realidade, essa retórica é para que o Estado seja pequeno para os outros, né? Eles continuam, o Estado continua sendo grande para eles. Haja vista aí a pagar 800 bilhões por ano de juros, né? Esses 800 bilhões está saindo do orçamento público para pagar o rentismo, para quem já tem capital acumulado, está investido lá em taxa Selic, em dívida pública e está recebendo esses 800 bilhões. Você vê alguém da elite dominante, do mercado financeiro, com esse negócio de corta gasto, política fiscal, teto de gasto, não sei o quê, alguém chegando e falando assim, não, a gente aceita receber menos de 800 bilhões? Não, ele quer reduzir, tanto que a meta chama-se superávit primário. Eles estão olhando o gasto ali, que é gasto com educação, gasto com saúde, gasto que vai para a maioria da população, né? E aí, quando você fala em superávit primário, você não está olhando para os 800 bilhões que vai de juros, até porque, por definição, superávit primário já pressupõe que você não está olhando o pagamento de juros, né? Por isso chama primário, né? Você está olhando só receita e despesa, só a arrecadação do Estado e os gastos correntes do Estado. Então, já é uma forma de desviar a atenção, né? Porque acho que eu falei em um desses pontos, por que não superávit nominal? Né? Porque aí a sociedade fica sabendo. O superávit nominal, se a gente olhar, em vez de superávit primário, a gente vai olhar superávit nominal. Se a gente olhar superávit nominal, a gente começa a olhar para os juros. O superávit nominal, obviamente, sempre vai ser negativo, porque quando você joga os juros dentro da conta, não vamos ter superávit nominal, nós vamos ter déficit nominal. Então, se você, no tripé macroeconômico, você parar de olhar para o primário e olhar para o nominal, você vai começar a ver que o maior rombo que existe é do pagamento de juros, né, de taxa de juros. E esse pagamento de juros está indo para quem? Para quem tem capital acumulado, para quem tem capital investido, né, em taxa Selic. Tá? E não é o pequeno investidor, não somos nós lá que temos dinheiro na renda fixa, não. Tá? O grosso disso aí está indo para os grandes fundos de investimento, para os grandes investidores estrangeiros que investem em taxa, em dívida pública no Brasil. Você pegar e botar numa pizza ali, se a pizza tiver 20 fatias, 19 fatias está indo para esse pessoal aí e está ficando uma fatiazinha para remunerar a gente aqui. Pequenos investidores que deixou sua economia ali, sua poupança. Então, quando a gente fala do rentismo, tem gente que investe lá, tem sua economia de renda fixa e se sente ofendido. Não, quando a gente está falando de rentista, a gente está falando realmente dessa elite econômica, tá? Que suga todos os recursos do orçamento público. Então, quando a gente olha para esse conflito distributivo, né, dessa retórica do Estado mínimo, tem que reduzir o Estado, imposto é roubo, não. É uma retórica para esconder um negócio, porque a grande maioria dos benefícios que o Estado cria, eu não estou dizendo só de pagamento de juros, estou dizendo de tudo, né, todos os serviços públicos que são prestados, a grande maioria está indo para as elites dominantes. Então você pega, sei lá, estou olhando para a urbanização, para onde é que está indo todos os recursos das prefeituras, aonde é que está a melhor rua, os melhores asfaltos, né, a melhor infraestrutura pública ali de iluminação, de segurança, está onde? Está nos bairros da classe alta ou está na periferia? Então aí você vê um conflito distributivo óbvio, né? Todo mundo paga imposto. Como a grande maioria da população é de classe baixa, a maioria dos impostos quem está pagando é a classe baixa. Só que a maioria dos serviços públicos está indo para a classe alta, né? Então, para qualquer lado que você olhar, existe esse desequilíbrio, né? Então, essa retórica de imposto é roubo, Estado mínimo, é retórica só, tá? Porque as elites econômicas e as classes dominantes, elas querem, na realidade, o Estado para elas, né? Então, por isso que esse discurso de diminuir gasto, ajuste fiscal, tudo, você vê que no final desemboca sempre de cortar, né, a parcela que o Estado destina para as classes mais pobres. Tá? Então, isso quando eu estou falando do conflito distributivo do orçamento público. Mas, voltando, a gente está falando do conflito distributivo nas empresas. Então, qual que é o conflito distributivo na empresa? Porque para você melhorar a renda do acionista, você tem que diminuir a renda de todo mundo que está ali naquela estrutura. Então, você tem que... Por isso que a empresa defende ter um monte de artifício para tentar pagar menos imposto, porque ele quer diminuir a renda do que sai para pagar imposto. Aí ele quer diminuir a renda ali na linha da despesa pessoal, no salário do trabalhador. Ele quer diminuir a renda do fornecedor, ele quer comprar do fornecedor mais barato. Então, o conflito distributivo dentro de uma empresa é isso, né? Para sobrar mais para o acionista, ele tem que tirar dos outros. Não existe mágica, né?
Então ele quer pagar um salário menor, ele quer ter um trabalhador com menos benefícios, tal. O que foi a grande reforma trabalhista no governo do Michel Temer? Foi isso, né? Flexibilizou as regras trabalhistas para que as empresas tivessem menos despesas com o trabalhador. Infelizmente, a grande maioria da classe trabalhadora não tem essa consciência e acha que aquilo foi bom. Não foi, precarizou todo o trabalho, né? As pessoas hoje, muito difícil contratar via CLT porque tem cargo trabalhista. Aí faz o cara ter um MEI, faz o cara ter, como essas grandes empresas de tecnologia, né? Todo mundo presta serviço, um Uber, um iFood, os caras, ninguém tem vínculo trabalhista, é trabalho precarizado. Tipo, você ganha se você trabalhar. Se ficar doente um dia, você não ganha. Se bater sua moto, você não ganha. Ainda vai ter despesa de consertar a moto. Então, na realidade, esse conflito distributivo, ele leva a essas pressões, né, via legislação, para que seja, digamos, mais flexível para a empresa conseguir reduzir esse fluxo que sairia para remunerar a força de trabalho, tá? Então, esse é um conflito distributivo. Estou explicando aqui de forma teórica tudo, né? Então, voltando para a sua pergunta, né? A minha experiência nessas negociações é que as empresas, no sistema capitalista, a empresa olha número. Qual que é a intenção de todas as empresas? Melhorar o retorno, aumentar o lucro. Então, ele está olhando ali nos números, onde é que eu consigo reduzir? Consigo reduzir aqui, despesa com o pessoal. Sei lá, se eu tenho 10 trabalhadores, se eu conseguir ter só 9, para mim é melhor. Tem uma despesa menor aqui, vou ter só 9 e não vou ter 10, né? Se eu tenho 10, só posso ter 10. Como é que eu posso melhorar? Vamos pressionar por uma reforma trabalhista. Pressionou por uma reforma trabalhista. Opa, aqui com esses 10 trabalhadores eu gastava 100. Agora, com a reforma trabalhista, com a precarização do trabalho, eu vou gastar 80. Já economizei. Aqueles 20, aquela diferença dos 100 para 80 que eu reduzi, vai ficar comigo. Sou o dono da empresa, sou acionista, né? Então, existe esse conflito distributivo dentro das empresas. Quando você está você fala assim, existe uma desumanização. Eu conheço empresários que são humanos. Ele pensa no trabalhador, pensa sempre no bem-estar, né, daqueles colaboradores daquele. Agora, quando você olha para as grandes empresas, não existe essa relação numa grande empresa, né? Porque se é uma SA, se tem ações na bolsa, o acionista nem sabe quem está trabalhando lá, não tem nenhum tipo de relação. Então, quando você tem as empresas menores, você ainda tem essa relação, né? O dono da empresa está lá, aquele funcionário está lá com ele há anos, tem uma relação de amizade, sei lá, as famílias se conhecem, eles se dependem, se gostam, então eles tentam todo mundo evoluir junto, né? Conforme a empresa vai crescendo, vai perdendo esse vínculo, essa relação. Aí você já não tem tanta preocupação com aquele trabalhador, até porque você nem conhece direito, né? Nem sabe a história de vida dele, da família, as dificuldades que o cara passou. Então, quanto maiores as empresas vão ficando, elas vão perdendo esse tipo de vínculo, tá? Como eu trabalhei com fusões e aquisições, aí quando você está lá, uma grande empresa comprando uma outra grande empresa, ele nem sabe o nome do trabalhador, quem que está lá. Aquilo para ele é um número, né? Se eu conseguir reduzir, eu reduzo. Se eu precisar demitir, eu demito, né? O que é uma grande operação de fusões e aquisições? Sinergia. Sinergia é demissão, né? Você tem duas empresas, uma tem 10 mil funcionários, a outra tem 5 mil. O primeiro cálculo que fala, quando eu juntar essas operações, fizer uma fusão, eu não vou precisar ter 15 mil funcionários. Eu posso fazer essa fusão, vou ter ganho de escala, vou precisar ter só 11 mil funcionários. Então, se uma tinha 10, outra tinha 5, quando ele faz uma operação de fusão e aquisições, agora vai ter só 11. Vou demitir 4 mil, né? É a forma que existe, que a gente chama de sinergia, de reduzir custos. E aí ele está preocupado com esses 4 mil? Não está, para ele é número, entendeu? Então, nessas tomadas de decisões, ninguém está preocupado com isso. Essas grandes empresas não estão preocupadas com isso, tá? Está sempre querendo ganhar escala e maximizar o retorno. Então, infelizmente, é assim que funciona, né? Quando você, inclusive, quando a gente faz os cálculos, né, faz o valuation, que o princípio numa operação de fusões e aquisições, eu sei muito disso, porque eu dei aula 10 anos sobre isso no IBMEC, né? E tinha uma empresa de assessoria estratégica e financeira a operações de fusões e aquisições. Então, quando você vai fazer os cálculos da operação, se ela é viável ou não, você faz esse tipo de cálculo. Qual que é o tipo de cálculo? Sinergia. Onde é que eu vou ganhar escala? Essa empresa tinha 10 fábricas, essa tinha 5. Quando eu fizer a fusão, vou ganhar escala, não vou precisar ter 15 fábricas. Vou precisar ter 12 fábricas. Fecho 3 fábricas. Tudo isso na operação é colocado aí, como você falou, na planilha.
Você planilha lá, faz as análises de viabilidade econômica, faz o valuation das operações separadas, depois das operações juntas, né? E o que a gente ensina é, o todo tem que ser maior que a soma das partes, quando eu estou falando de retorno, né? E como é que o todo é maior que a soma das partes? Quando é que 1 mais 1 não é 2, é 3? Quando eu reduzo o custo, né? Quando eu gero sinergia, reduzo o custo. Então, quando eu jogo tudo na planilha, vou calcular os ganhos de escala que eu vou ter, vou calcular as sinergias que as operações juntam. Então, um exemplo simples, né? Essa empresa aqui tem um departamento de RH, um departamento pessoal. Essa outra empresa também tem um departamento pessoal. Quando juntar as duas, não precisa ter 2 departamentos, precisa ter só um. Se eu tinha, sei lá, 50 funcionários aqui no RH dessa empresa e 30 funcionários no RH dessa outra, quando eu juntar e tiver só um RH, muitas vezes eu nem preciso desses outros 30, né? Eu tenho ganho de escala, porque aí também está envolvido tecnologia, processos, procedimentos. Eu vou ficar só com o RH dessa empresa, essa outra que eu posso eliminar tudo. Tanto que nas operações de fusões e aquisições, a gente sempre tem um sigilo, né, nas operações, justamente porque quando as empresas entram numa operação, já existe essa expectativa que vai ter muita demissão. Então, essas operações, muitas vezes, elas são divulgadas. Quando elas são divulgadas, a empresa estava sendo comprada, ela nem sabia, os funcionários nem sabiam que estava sendo comprado, né? Porque se souber, já começa a gerar aquela desmotivação, já todo mundo sabe que vai ter algum tipo de demissão e gera tudo isso, né? Então, as empresas, quando elas começam a ficar muito grandes, elas vão perdendo esse vínculo mais próximo, né? Com a força de trabalho, com os trabalhadores, vai perdendo isso aí. Então, é assim que funciona, né? Se for me perguntar da experiência que eu tenho, é assim que se olha para as operações. Infelizmente, as pessoas viram números, tá? E o sistema capitalista está atrás de números, né? Está atrás de maximizar os retornos, aumentar o lucro dos acionistas. E aí, aliado a isso, né, com a financiarização, com a crescente do capital, do domínio do capital financeiro, aí muito mais. O capital financeiro só vê número, ele nem sabe como funciona a indústria, né? O capital financeiro que entra lá, um fundo de private equity, não sei o que ele entra com o dinheiro, os acionistas do fundo não sabem nem como funciona aquela indústria que está comprando, né? Sei lá, vamos investir agora numa tese de investir na indústria do setor X. O cara que está com o dinheiro ali no fundo, ele não, primeiro, nem quer saber como funciona, nem sabe como funciona aquela indústria, nem sabe como produz aquele negócio. Ele está olhando, põe tudo no número, eu quero saber se dá retorno, né? Então esse é, digamos assim, esse lado selvagem, né, do capitalismo financeiro. O capitalismo industrial já é selvagem, se você pensar o capitalismo financeiro é muito mais, né? Porque aí sim, o capitalismo financeiro é só ver número, ele nem sabe como é que aquelas empresas que ele está comprando, nem sabe como funciona. Ele só quer saber se dá retorno, tá? Então é assim que funciona o sistema e eu acho até com isso que está acontecendo, né, entre essa guerra comercial, né, esse objetivo que o Donald Trump coloca de reindustrializar os Estados Unidos, é a crítica que tem feito, que eu conheço isso de dentro, e os Estados Unidos se desindustrializou justamente, né, porque o capital financeiro, né, os acionistas dessas empresas falou, como é que dá mais retorno? Eu produzir o iPhone nos Estados Unidos ou na China? Ah, na China dá mais retorno. Por quê? Porque a mão de obra lá é mais barata, né? E foi por isso que foi. Então, esses trabalhadores do setor industrial nos Estados Unidos, do agro, né, que votou no Donald Trump, acreditando nessa retórica, que ele está preocupado com os caras, não está preocupado, né? Se tivesse preocupado, não tinha incentivado as indústrias a ir buscar mão de obra mais barata. Na realidade, foi o inverso, tá? Você pegar no passado, com essa revolução neoliberal, a ordem era justamente essa, né? Como é que eu reduzo e melhoro a margem dos meus produtos? Nossa, os trabalhadores aqui nos Estados Unidos estão ganhando muito bem, eles têm uma força de negociação muito alta, porque eles são todos sindicalizados, né? Tem um poder de pressão maior. Então, vamos sacanear esses caras. Como foi sacanear esses caras? Vamos sair daqui. Vamos botar a indústria lá na China, que mão de obra quase escrava na época, né? Muito barata. Vamos lá explorar os chineses e que se dane aqui os trabalhadores da nossa indústria. Foi isso que aconteceu, né? Se eu fosse ser sincero com você e traduzir, é exatamente isso que aconteceu. E aí agora vem com essa retórica de vamos reindustrializar, trazer os empregos de volta. Não, vamos trazer os empregos de volta. Vocês que tiraram os empregos daqui, né? Então não tem essa conversa de anjinho, a gente tem que estar sempre atento do que está atrás da retórica, tá?
Se eles estivessem preocupados com os empregos dos Estados Unidos, eles não teriam tirado de lá, né? Foram eles mesmos que tiram. Por isso que eu sempre falo, o problema dos Estados Unidos é os Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é que eles geraram um nível de desigualdade tão grande dentro da sociedade americana que eles estão com esse problema. Porque a elite dominante, as elites econômicas, a classe dominante dos Estados Unidos está muito bem, obrigado, tá? Eles estão lucrando hoje muito mais do que eles lucravam há 40 anos atrás, né? Só que eles não distribuíram toda essa riqueza que eles acumularam lá em cima. Essa riqueza foi cada vez se acumulando mais lá em cima e a desigualdade foi aumentando cada vez mais. Então, eles não estão preocupados com a classe baixa nos Estados Unidos. Se eles estivessem preocupados, eles distribuíam melhor essa riqueza. Na realidade, estão preocupados em acumular ainda mais riqueza, né? E esse negócio de trazer emprego de volta, não. É porque eles estão perdendo poder. É por isso que eles estão fazendo isso, tá? Simples assim. Espero ter sido sincero, simples e didático na minha resposta a você. Mas a experiência de quem trabalhou muito tempo no mercado financeiro, viu de muito perto as operações, infelizmente, né, no sistema capitalista as pessoas são apenas números, né? E aí, quando você é um número numa planilha, você tem que ser um número que ajuda a dar retorno. Se o seu número que está lá não ajuda a dar retorno, você será descartado facilmente. Então, classe trabalhadora, univos. Esse seria o meu conselho e a minha reflexão para que a gente tenha consciência de como transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor. Então, pessoal, não se esqueçam, semana que vem, dia 18 de maio, às 20 horas, eu vou estar com vocês justamente falando sobre isso, né? Como a economia realmente funciona, a economia global realmente funciona, quais os impactos de toda essa crise que se avizinha, né? Será aqui na nossa economia brasileira, como será o impacto nos setores, como será o impacto nas empresas e, finalmente, como isso poderá nos impactar no nosso dia a dia, para que a gente possa aprender cada vez mais a sobreviver nesse sistema capitalista selvagem. A melhor forma de se aprender a sobreviver na selva é conhecendo a selva, né? E aí também é uma experiência resgatando aqui. Eu servi no Esquadrão de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira e também fiz cursos lá de como sobreviver, cursos de sobrevivência na selva, né? Como sobreviver na selva. Então, nessa selva capitalista, a gente precisa aprender também a sobreviver. E a melhor forma de aprender a sobreviver na selva é conhecendo a selva. Tá ok, pessoal? Então, a gente se vê lá no Dia da Libertação. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.